Bom dia a todos. É um prazer recebê-los aqui no INSPER. É um prazer sediar, né, esse encontro tão importante, com um tema que merece tanto aprofundamento e considerações para que isso, de fato, possa ampliar nossa visão do que é importante do ponto de vista de soluções e encaminhamentos para a gente melhorar o acesso de jovens à educação. Não sei se todos sabem, nós somos uma instituição sem fins lucrativos e temos, ao longo dos anos, a gente completa esse ano 20 anos de graduação, concedido bolsas de estudos integrais para alunos que vêm de realidades difíceis, mas esses jovens, a gente sabe muito bem, são os vencedores, né? São os que chegaram. Claro que eles precisam de apoio, e a gente hoje tem 250 bolsistas no INSPER, 110 integrais. A gente não descansa, a gente sabe que tem muito mais para fazer, e, recentemente, a gente instituiu um centro de educação. Acho que muitos sabem que nós temos alguns economistas na casa que vêm estudando educação do prisma da economia da educação, com metodologias próprias da área. Eles têm dado contribuições importantes para a gente entender algumas dimensões de causalidade do atraso educacional, mas a gente sabe que esse debate carece de pessoas também do mundo da sociologia e da educação para compor o modelo mental do que a gente vai entender como as principais variáveis para a gente explorar do ponto de vista de resolução dos problemas que a gente já sabe tão bem que existem. Então, a ideia desse centro de educação é congregar pessoas de várias áreas de conhecimento para a gente incrementar o modelo mental do fenômeno e depois, obviamente, contar com a boa metodologia de análise e a boa metodologia de avaliação de impacto para vir, a posteriori, avaliar se as soluções que a gente desenha como grupo, como rede, de fato, surte efeito. Então, a gente entende que o debate ele carece de uma discussão precedente para que a gente entenda bem as dimensões que, de fato, a gente pode colocar mais ênfase e mais foco para que a gente consiga mover os ponteiros que a gente sabe que são tão necessários, principalmente na sala de aula. Por essa razão que a nossa ênfase vai ser justamente sala de aula. Então, a gente quer entender por que tudo que a gente sabe sobre boa sala de aula, e já existe pesquisa beça sobre o assunto, muita coisa boa sendo escrita ao longo das décadas, e a grande pergunta é por que isso não chega na sala de aula, por que isso não chega no aluno. Queremos muito entender esse fenômeno com a ajuda de todos. E todos implicam em pessoas com experiências diferentes, com formações diferentes, e que nos ajudem a entender os fenômenos de maneira ampla e rica. Bom dia a todos e a todas. Uma alegria estar aqui hoje. Eu queria muito agradecer ao INSPER, em nome da Carol. Estar no espaço de uma universidade é muito importante, né? O espaço do conhecimento, da produção do conhecimento. Eu acho que a importância que a gente tem de buscar políticas públicas que estejam baseadas em evidências. Acho que isso cada vez mais se torna importante e cada vez mais a gente quer estar pautando, principalmente no contexto atual brasileiro, pautar a importância das evidências subsidiando políticas públicas. Agradecer muito a Marlova, essa parceria da Unesco, que tem feito um trabalho super bonito no Brasil, na área de educação, mas que traz também, que eu acho que é muito importante no contexto hoje, a gente está linkando as questões do debate da educação num nível mais global, internacional. Então, aqui nós vamos estar vendo aqui hoje a discussão de pesquisas nacionais linkadas com estudos que estão sendo feitos também na América Latina, né? Então, agradeço muito a Marlova, a Unesco. Gostaria também de agradecer muito aos secretários de educação, diversos secretários das capitais que aceitaram os nossos convites, porque a gente acredita muito na importância de que esses secretários possam estar conosco, discutindo estudos, pesquisas, que nós vamos estar discutindo hoje pela manhã, mas que também, à tarde, vamos estar discutindo práticas
tanto práticas e experiências nacionais como internacionais. Queria agradecer também a parceria com o Nexo e com o Valor Econômico, porque a gente quer reafirmar a importância da mídia, a mídia comprometida com a verdade, a mídia comprometida com fatos, a mídia comprometida com a produção do conhecimento. Então, para nós, são parceiros que não são por acaso, são parceiros que conformam uma importância muito grande no contexto brasileiro e no contexto da política educacional brasileira. E é nesse contexto que a Fundação Tite Setúbal, que é uma fundação familiar, que criada em 2006, ela tem como propósito fomentar iniciativas baseadas na justiça social e no desenvolvimento das periferias urbanas, enfrentando as questões das desigualdades sociais na busca de igualdade de oportunidades, né? E a gente tem clareza que as desigualdades, a desigualdade é um fenômeno multifacetado, mas que a educação joga um papel fundamental na redução dessas desigualdades, né? E eu gosto muito de usar uma frase do professor Chico Soares de que a qualidade da educação ela envolve qualidade para todos, né? Então, qualidade da educação para poucos não é qualidade. E é nesse sentido que nós estamos discutindo aqui hoje, né? Eu acho que o Brasil avançou muito no acesso, na permanência, na conclusão. A gente tem que valorizar bastante as nossas conquistas. O IDEB é uma conquista incrível que o Brasil, que nós conquistamos, né, enquanto país. Mas o IDEB esconde as desigualdades. Então, acho que a importância do trabalho aqui hoje do professor Chico Soares e da sua equipe é de estar apontando um avanço. É um avanço em relação à IDEB no sentido de estar mostrando um indicador que vai estar medindo a aprendizagem e desigualdade nas suas características de nível socioeconômico, gênero e raça, né? Então, acho que é a possibilidade da gente estar avançando na busca dessa qualidade para todos, né? Acho que o Brasil está batendo num teto. A gente está vendo as últimas avaliações, a gente não está evoluindo. Isso tem, provavelmente, a causa são vários fatores, mas, sem dúvida, um dos fatores está nessa questão das desigualdades, né? Porque nós estamos deixando para trás de 20% a 40% das nossas crianças, dependendo da região. Então, não é pouco. Não é pouco, e a gente tem que enfrentar essas questões. Então, para nós, na Fundação, apoiar esse trabalho, estamos nos dedicando a ele, é porque a gente acredita na importância de buscar evidências que possam estar subsidiando as políticas públicas. Então, nós estamos apoiando esse trabalho, outros estudos, com organizações da sociedade civil, com secretários, gestores públicos e com a universidade, é que a gente vai conseguir avanços, né? Avanços na educação. E, para terminar, eu gostaria de citar um trecho da fala na ONU daquela garota sueca, Greta Thunberg, que iniciou a greve global pelo clima. E o trecho que ela fala: nossa casa está em chamas. Eu não quero a sua esperança. Eu não quero que vocês sejam esperançosos. Eu quero que vocês entrem em pânico. Quero que vocês sintam o medo que eu sinto todos os dias. Eu quero que vocês ajam como se a casa estivesse em chamas, porque ela está. Transpondo essa fala para pensar o atual contexto da educação brasileira, nós temos que ter o sentido da urgência. Como presidente da Fundação Tite Setúbal, eu sinto essa urgência ao ouvir os relatos das organizações da sociedade civil, das pessoas que estão em pânico pela falta das oportunidades e pelas muitas escolas das periferias, onde os estudantes não aprendem o que eles precisam para viver no mundo atual, ou dos inúmeros jovens e adolescentes em conflito com a lei, que os estudos do Instituto Sou da Paz mostram, a maioria deles pretos e pardos, que abandonam as escolas e não terminam o estudo fundamental.
Enfim, eu acho que eu tenho um sentido de urgência como cidadã brasileira que fez uma carreira na área educacional, porque eu acredito que a educação a gente vai construir um país mais justo e mais democrático. Então, acho que hoje a gente vai estar aqui discutindo e buscando um pouco de respostas para a gente avançar nesse debate no contexto brasileiro. Bom dia a todos. Queria começar cumprimentando a querida Carol, nossa anfitriã, e a NECA Setúbal, da Fundação TID Setúbal, também nossos parceiros do Valor e do Nexo, que atenderam esse chamado, eu acho que é um chamado urgente, acho que a NECA coloca muito bem esse sentido de urgência, para, no contexto que estamos vivendo, discutir democracia, educação e equidade, 3 palavras que não estão reunidas aqui por acaso. Elas estão juntas, falando de uma agenda comum, uma agenda para todos, porque nós, de fato, acreditamos que só se pode falar de democracia e de equidade quando se tem educação de qualidade para todos. Como vocês sabem, a Unesco é uma agência da ONU, uma agência especializada, é a Organização das Nações Unidas para a Educação, as Ciências e a Cultura. Nas ciências, no nosso mandato, estão compreendidos aí não apenas as ciências duras, exatas e naturais, que nos levam também a ser o secretariado do Programa Hidrológico Mundial, do Programa O Homem e a Biosfera, mas também as ciências humanas e sociais, o que faz com que o nosso mandato tenha, sim, um forte componente de trabalhar com justiça social, com desenvolvimento social inclusivo, com o combate ao racismo e a todas as formas de discriminação e com uma agenda muito extensa de direitos humanos. Nós, da Unesco, ficamos muito felizes com a oportunidade de promover esse seminário, respondendo àquilo que eu sempre digo quando me perguntam o que a Unesco recomenda para os países quando se fala em justiça social. Bom, a nossa recomendação dos 193 países que compõem a nossa organização é sempre a mesma: mais educação, mais educação, mais educação. E quando nós nos debruçamos sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são os objetivos de uma agenda com a qual os países se comprometeram para que até 2030 nós possamos atingir esses objetivos, está lá o ODS 4, que é educação de qualidade. Não é qualquer educação que nos serve, é educação de qualidade. E quando nós nos perguntamos, né, de que maneira as nossas crianças estão aprendendo, quem ainda está ficando sem educação, quem ainda está no 3º, no 4º ano e não sabe ler e não tem as competências básicas de matemática, quem ainda não conseguiu ultrapassar essas fronteiras entre estar na escola e aprender na escola, que são coisas muito diferentes. Quando se fala de universalização do acesso, não se fala necessariamente de que todos que estão ali aprendem igualmente. E quando nós começamos a olhar para esse conjunto de desigualdades dentro da escola, para a exclusão intraescolar, que é um dos temas que nós vamos debater aqui, nós nos debruçamos sobre uma agenda que traz com muita força todas as nuances do conceito de equidade, do conceito de igualdade de oportunidades. Então, é com muita alegria, NECA, Carol, nossos parceiros, nossos secretários de educação que atenderam o nosso convite, parceiros das universidades, das ONGs, eu tive a satisfação e alegria de ver tantas caras conhecidas aqui, com quem nós trabalhamos ao longo de tantos anos, comprometidos com essa agenda, que é uma agenda de igualdade, de oportunidades e uma agenda para todos.
E eu queria terminar fazendo uma pergunta que eu sempre faço. Quem cabe no nosso todos? Quando nós falamos de todos, de quem mesmo nós estamos falando, né? Cada um de nós vai pensar em alguns segmentos, mas quando a Unesco usa a palavra, que é um mantra do nosso programa Education for All, que é educação para todos, estamos falando literalmente de todos. Não só dos excluídos, mas dos adolescentes em conflito com a lei, dos jovens negros que são mortos a cada 23 minutos, um no Brasil, nunca é demais lembrar, de todos aqueles que chegam na escola e, uma vez estando lá, não aprendem, das crianças com algum tipo de deficiência, de todos aqueles que, por alguma razão, podem chegar na escola, mas, uma vez lá, não aprendem. Então, estamos com o sentido de urgência que o assunto requer, Neca, mas também sempre com muita esperança de que são momentos como esse em que nós paramos para refletir juntos e trazemos pessoas tão comprometidas com uma agenda de igualdade e com ampliação da ideia de que todos significa realmente todo mundo, e que nós é que precisamos fazer avançar a agenda da igualdade e da equidade no Brasil. Então, reforçamos o nosso compromisso com essa agenda, agradecemos muito a presença de vocês e temos certeza que os debates e tudo que nós ouviremos aqui irão reforçar em nós o compromisso e também nos ajudar a descobrir novas fórmulas para buscar a agenda que nós precisamos para que o Brasil avance no ODS 4 com educação de qualidade para todos. Obrigada.